Olá, olá, esperando aí o povo. Será que vai entrar alguém na live? Nem avisei direito, né? Boa noite, Elisange. Boa noite, Thelma. Boa noite, Cecília. Um poeta qualquer. Del Clécio, Cleonice, Vineves, Márcia, Juliano, Márcia Azevedo, Rick, Amélia, Miscelânea Batista. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite a todas. É sempre uma honra, sempre uma alegria, sempre um prazer imenso, uma felicidade estar aqui com vocês para mais uma live, para mais uma noite de debate, de conversas, de análises sobre a literatura, sobre a nossa literatura brasileira. Mr. Hope, em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos que me mandaram mensagens estimando melhoras, né? Realmente tenho tido dias que eu preferiria estar num spa, um resort, né? Penso, por exemplo, que eu poderia estar numa praia cubana, fumando um charuto, bebendo uma pinha colada, né? Penso que eu poderia estar em Aruba, mas não. Estamos aqui enfrentando um dia após o outro. Estou melhor do que ontem, mas talvez vocês reparem minha cara pouco bela, menos bela do que de costume e mais cansada do que de costume também, né? Mas nós temos uma missão. Essa missão é fazermos as lives e assim completarmos mais 100 lives, né? Já fizemos a 100 live dos contos, fizemos as 7 lives do Veredas Infinitas, da semana especial. Eu já fiz mais de 20 lives com outras pessoas aí em 3 meses. E temos mais as lives das crônicas que nós terminaremos da melhor maneira possível, extraindo o melhor que elas possam nos fornecer, né? Então vamos seguir em frente sem reclamações, porque na verdade, apesar do cansaço, nós somos privilegiados por podermos estar aqui, né? Bom, pessoal, então, para aqueles que chegam aqui pela primeiríssima vez, saibam que nós nos guiamos por essa antologia, As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, da editora Objetiva, seleção de Joaquim Ferreira dos Santos. Então, para que vocês possam guiar suas leituras, é interessante que, de algum modo, vocês tenham esse livro. Recado número 2. Para aqueles que não sabem, ou para aqueles que ainda não estão por lá, eu tenho um canal no Telegram, em que, ao menos 2 vezes por semana, com o que me comprometi, a periodicidade com a qual me comprometi, eu coloco áudios lá no grupo do Telegram e nós estamos analisando o livro A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler, que é um livro que trata basicamente da ideia da jornada do herói e dos arquétipos, os principais arquétipos que aparecem em ficções por escrito ou audiovisuais, né? Então é muito interessante tanto para você que gosta de escrever, quanto para você que quer se tornar um melhor leitor, que você esteja lá no grupo do Telegram. É gratuito, o link está na minha bio, basta que você tenha o aplicativo instalado no seu celular, né? Bom, então hoje nós temos 2 crônicas para falar nesse ritmo de 2 crônicas por live. Isso não será sempre, poderá haver lives com uma crônica só, poderá haver lives até mesmo com 3, a depender da complexidade do texto, a depender do tamanho do texto, a depender também se já tivermos falado ou não do autor. São uma série de variáveis aí que entram em campo, né, para que a gente escolha. Mas hoje, 2 crônicas, eu acho que 2 crônicas rende muito bem, porque crônicas, via de regra, são textos menores e são textos até, às vezes, mais simples, né? Então, pessoal, hoje nós temos essas 2 crônicas. Sapo, de Arubinha, do Mário Filho, e também Homem no Mar, do Rubem Braga.
Sapo de Arubinha, de Mário Filho, e Homem no Mar, de Rubem Braga. Eu já falei sobre o Rubem Braga aqui outras vezes, acho que tivemos na série das crônicas ao menos 2 lives sobre o Rubem Braga, além daquelas 2 lá da época dos contos, mas nunca falamos do Mário Filho. Então eu gostaria de começar essa live de hoje dando uma certa atenção ao Mário Filho, pontuando algumas questões da vida do Mário Filho, da biografia dele, e da importância dele, que é uma importância muito grande, embora eu acredite que a maioria de vocês não conheça o Mário Filho. E é interessante, né? Isso também tem a ver com a falta de memória cultural do Brasil, porque o Mário Filho é de fato uma pessoa, um escritor, um jornalista, que teve uma grande importância cultural para o país. E nós já veremos como essa importância se deu e qual a relevância de nós estarmos falando de Mário Filho aqui hoje, né? E em seguida entraremos então no texto do Rubem Braga. Claro, falaremos do Mário Filho, falaremos do texto do Mário Filho e em seguida falaremos do texto do Rubem Braga, perfeito? Bom, pessoal, talvez vocês já tenham ouvido falar do Mário Filho por 2 circunstâncias, por 2 questões que geralmente fazem com que o seu nome seja lembrado, com que o seu nome venha à tona na nossa época, mas já faz, na verdade, algumas décadas que o Mário Filho foi escanteado, né? Foi colocado de lado, foi jogado para escanteio. Bom, essas 2 circunstâncias, em geral, são quando nós estamos lendo algo a respeito do Nelson Rodrigues e vemos que o Mário Filho é irmão do Nelson Rodrigues. Então, geralmente, você está lá lendo alguma coisa do Nelson Rodrigues, seja na internet, seja, por exemplo, a biografia do Nelson Rodrigues, Anjo Pornográfico, aí você se depara com a figura do Mário Filho, mas como geralmente são textos centrados no Nelson, são textos que, em geral, não ressaltam toda a importância do Mário Filho. Então, essa é uma primeira circunstância em que, normalmente, nós ouvimos falar de Mário Filho. A outra circunstância é quando você descobre que o nome do estádio do Maracanã é justamente Estádio Mário Filho, Estádio Jornalista Mário Filho. E aí, você já pode perceber, pelo nome do Maracanã, evidentemente, ou possivelmente, né, para quem não sabe nada de Mário Filho, alguma ligação entre o jornalista e o estádio, o jornalista e o futebol, mas ainda assim carecemos de maiores informações. Então, esse primeiro momento da live é um primeiro momento justamente no qual eu gostaria de me dedicar a falar um pouco, ainda que brevemente, sobre a figura do Mário Filho e sua importância, né? Bom, então como já deixei claro, o Mário Filho vem a ser um irmão do Nelson Rodrigues. Mas aqui, evidentemente, não vamos centralizar a nossa live na figura do Nelson, nem nos seus laços de parentesco, mas sim na figura do Mário Filho, né? O pai do Nelson Rodrigues, o pai do Mário Filho Rodrigues, já em Pernambuco, tanto Nelson quanto Mário nascem ainda em Pernambuco. Ele era um jornalista polêmico, um jornalista envolvido em questões políticas, fazia muitas críticas políticas, chegou, inclusive, a se candidatar a deputado, né? Então, o pai do Mário Filho, Mário Rodrigues, e por isso Mário Rodrigues Filho, era uma figura muito ativa no cenário político de Pernambuco, no cenário político, sobretudo, recifense, e isso, numa dada altura, nos anos 20, 1920, teve umas peculiaridades, teve umas particularidades problemáticas por conta daquelas figuras do cenário político que se viram atacadas, que se viram criticadas pelo Mário Rodrigues, o pai do Mário Filho. Então, ele inclusive chega a sofrer um atentado, o Mário Rodrigues, que por sorte não o atingiu, né? Tentaram atirar contra ele e ele não foi atingido.
Então, diante dessas circunstâncias perigosas, dessas circunstâncias alarmantes, ele resolve ir para o Rio de Janeiro tentar a vida como jornalista. É uma família de classe média que teve, inclusive, no início do século XX, um momento muito bom financeiramente, mas o Mário Rodrigues, o pai, ele opta por fazer carreira no jornalismo e aí as coisas começam a degringolar. Porque você sabe que jornalismo, via de regra, não é uma coisa que dá muito dinheiro, né? Salvo para aqueles jornalistas que conseguem ter um grande destaque, e isso mais assim, mais modernamente, sobretudo após não só o advento, mas a generalização, a expansão da televisão, né? Mas na época o jornalismo não dava dinheiro. E o Mário Rodrigues, o pai, ele se forma em Direito, vejam só como que é interessante isso aqui. E na sala dele, na turma dele, tinha o Gilberto Freire, eram colegas de turma. E ao final, isso era muito comum nas turmas de direito, eu não sei como é que isso está hoje, porque eu não acompanho o mundo do direito. Eu fico sabendo quando eu vou ler as histórias dos escritores. Era muito comum que quando havia formatura, eles colocavam lá nos formandos, né, conforme as notas. Então, o aluno que tinha as melhores notas tinha o seu primeiro nome no livro de registro. E o nome do Mário Filho vinha em primeiro lugar. E o nome do Mário Filho não, perdão, do Mário Rodrigues, o pai do Mário Filho, vinha em primeiro lugar e o Gilberto Freire em segundo lugar. Então daqui a gente já pode tirar a capacidade intelectual do Mário Rodrigues, né? Só que o Mário Rodrigues era muito aficionado por jornal. Então ele não vai ser advogado, tinha tudo para ser um grande advogado, não foi ser advogado, foi ser jornalista. E aí, dentro dessas circunstâncias complicadas, políticas, ele parte para o Rio. Ele vai na frente, a mulher vai logo em seguida e leva com ela as crianças, que naquela altura eram 6. Levam 6 crianças, a mais velha tinha 11 anos. O Nelson, por exemplo, tinha 4 anos. O Mário tinha 8 anos, o Mário Filho, né? O Mário Filho é 4 anos mais velho que o Nelson Rodrigues. E no Rio de Janeiro, não bastassem as 6 crianças que eles já tinham, eles ainda terão mais 8 filhos, num total de 14 filhos até o final da vida, né? Então o pessoal gostava muito de procriar, né? Digamos assim. Ele vai para o Rio de Janeiro, funda um primeiro jornal. Nessa altura, o Mário Filho já é um jovem adulto lá, com seus cerca de 20 anos, 20 e pouquinhos, o Nelson Rodrigues também já entrando na vida adulta. Ele funda um jornal, o Mário Rodrigues pai, chamado Amanhã, né? Amanhã. O jornal não dá muito certo. A verdade é que o jornal não dá muito certo. Mas tem um fato muito interessante nesse jornal. Muito interessante, que foi o seguinte. Na época, nós estamos falando aí de finais dos anos 20, né? Na época, o futebol, ou os esportes em geral, não eram temas abordados no jornal. E quando eram assim, muito de segunda página, uma coisa assim muito pontual, uma pequena nota. Então o primeiro fato é esse. Os esportes em geral, e o futebol em específico, não eram temas relevantes nos jornais. Havia inclusive um preconceito dos jornais que não achavam que esportes eram tema de jornal. O segundo ponto é que o futebol, que havia se instalado no Brasil, não era um esporte de massa, como nós conhecemos hoje. Ou seja, era um esporte ainda muito praticado por uma elite. É verdade que, nesse final de anos 20, já é um esporte que está se popularizando. Mas há uma série de questões atinentes ao racismo brasileiro que fazia com que, sobretudo, veja que sobretudo, principalmente, não totalmente, mas sobretudo, era um esporte praticado por brancos em clubes da elite, né? Então nós temos esses dois fatores. Mas existe essa questão que atenua as circunstâncias, que é um esporte que começa a se popularizar. E aí nesse jornal, um belo dia,
o pai, Mário Rodrigues, não estava na redação, tinha saído para resolver algumas coisas, não havia nenhuma notícia importante no momento, e o Mário Filho, então, coloca na capa do jornal, uma partida que haveria entre o Flamengo e o Vasco. Manda imprimir o jornal e manda levar para as bancas de jornais, enfim, para distribuição. E o Mário Rodrigues, fica pé da vida, fica fulo, né? Porque que merda é essa de botar futebol na primeira página? Tá maluco? Tá doidão? Né? Só que, para surpresa de todos os exemplares, absolutamente todos os exemplares se esgotam no dia seguinte. O jornal foi um grande sucesso, esse jornal. E aí começa, então, a trabalhar mais o jornalismo esportivo, sobretudo o futebol, no jornal. E o Mário Filho, então, aparece como um jornalista esportivo, como um cronista esportivo. Esse jornal fale, eles criam um outro jornal chamado A Crítica, e nesse jornal A Crítica acontece um evento dramático, um evento trágico, que é marcante, tanto para a vida do Mário Filho quanto para a vida do Nelson Rodrigues, que é a situação envolvendo o irmão deles, o Roberto Rodrigues. O que aconteceu? O Mário Rodrigues, que era o pai, escreve uma matéria sobre o casamento de uma socialite carioca. Essa socialite havia tido um problema com seu marido, questões de traição, essa coisa toda, e haveria um divórcio litigioso na justiça, né? E aí o jornal foi lá e publica isso na capa, né? Estampando a foto dessa socialite, que fica absolutamente transtornada, porque isso também não era algo comum, né? Se imiscuir na vida dos famosos, na vida pessoal, sobretudo colocando fotos, e ela, absolutamente transtornada com essa exposição pública que uma questão pessoal teve, pega um revólver, vai à redação do jornal, procura pelo Mário Rodrigues, que é o pai, que não se encontra. O Nelson Rodrigues e o Mário Filho estavam na redação. Porém, quando ela disse que queria falar ou com o dono ou com algum filho do dono, levaram-na para falar com o Roberto Rodrigues, que era outro filho, irmão de Mário Filho e de Nelson. E o Roberto Rodrigues era o ilustrador. E aí ela chega, você é o Mário Rodrigues? Aí ele, não, sou filho. Aí ela, pois bem, ela saca o revólver da bolsa e atira no abdômen do Roberto Rodrigues, que cai na redação, ensanguentado, não resiste por poucos minutos. Ela é segurada por um segurança, né, por outros jornalistas, mas na verdade ela não tinha mais a intenção de atirar, ela já tinha cumprido aquilo a que se propôs. Então, o Roberto Rodrigues morre, o Mário Filho e o Nelson Rodrigues não viram a cena, mas ouviram os gritos e os disparos, e o Mário Rodrigues, que era o pai, fica absolutamente deprimido com essa situação e morre de trombose cerca de 2 a 3 meses depois, né? E aí o jornal cai nas mãos do Mário Filho. O jornal vai à falência, ele, junto com o Nelson, vão se associar ao Roberto Marinho, que na época estava também começando a carreira, então não pensem que já era o Roberto Marinho, dono de um império, não, era o Roberto Marinho, que tinha um jornal maior do que o deles, mas não era nenhum tipo de grande empresário, era um jornalista também. E ali começa uma carreira mais destacada, tanto do Nelson quanto do Mário Filho. E o Mário Filho pega essa questão do esporte e vai explorar isso muito fortemente, né? Vai explorar isso, vai se tornar um grande cronista esportivo, e a importância dele para a nossa cultura, dele para o nosso jornalismo, vai ser enorme. Eu gostaria então de sintetizar aqui questões em que ele foi muito importante. Em primeiro lugar, ele é visto não só como
um dos primeiros cronistas esportivos, mas como o melhor de todos. Inclusive considerado pelos demais, como por exemplo Armando Nogueira, como por exemplo José Trajano, que ainda está aí, como o maior de todos. Em segundo lugar, ele vai trazer um tipo de crônica esportiva que não dialogava mais com a elite do esporte, né? Ele vai dialogar com o povão, inclusive utilizando expressões que vão se popularizar. Por exemplo, Fla-Flu é uma expressão que não é criada por ele, mas que ele populariza e imortaliza nas suas crônicas, né? Ele vai ter, então, uma importância fundamental para a consolidação desse futebol tal como nós o conhecemos, que não era mais o futebol da elite, mas era o futebol da massa. Para que vocês tenham ideia, quando o Brasil recebeu a missão de ser sede da Copa de 1950, não havia o Maracanã ainda. E o Carlos Lacerda, que era vereador e que depois viria a ser governador do Rio de Janeiro, que era um inimigo do Vargas, essa coisa toda, o Carlos Lacerda queria que fosse construído um estádio para 60 mil pessoas em Jacarepaguá. Para quem não conhece o Rio, é perto da Barra da Tijuca e bastante afastado do centro da cidade. E é o Mário Filho que cria uma campanha pública de que o Brasil deveria construir o maior estádio do mundo e numa zona de mais fácil acesso para a população. Então ele faz toda uma campanha pública, o governador da época, vendo que a população apoiava aquela ideia, resolve encampar a ideia de construção do Maracanã, que chega a receber na final da Copa do Mundo, Brasil e Uruguai, 170 mil pessoas, estima-se. Há estimativas que falam em 200 mil pessoas, né? Então, além disso, ele é o criador da ideia de carnaval em que você tem escolas de samba disputando. Havia os blocos de rua, havia as escolas de samba que faziam desfiles livres, e ele é o inventor da ideia de escolas de samba mais ou menos dessa forma que a gente conhece. Não tinha esse glamour, não tinha esse dinheiro por trás, não tinha essa indústria de lavagem do dinheiro, mas essa ideia de criar um campeonato das agremiações carnavalescas e que disputavam, né? E duas importâncias fundamentais. A cobertura do futebol. Então ele, como chefe de redação, como acionário nos jornais, manda jornalistas para a beira de campo. São textos que começam a falar dos esquemas táticos, que começam a falar da vida dos jogadores, de quem é quem, né? De entrevistar treinador, cartola, enfim. Todo esse mundo do futebol, mais ou menos como a gente tem hoje, começa a surgir não apenas com o Mário Rodrigues, com o Mário Rodrigues Filho, né? Com o Mário Filho, mas certamente muito encabeçado por ele. E aí nós temos uma coisa fundamental do Mário Filho, que é um livro chamado O Negro no Futebol Brasileiro. Porque, vejam, o futebol era coisa de branco por muito tempo. Futebol era coisa de rico por muito tempo. Para que vocês tenham ideia, o Garrincha, quando foi fazer o teste no Fluminense, antes de ir para o Botafogo, ele chega no Palácio das Laranjeiras e não vai fazer o teste por causa dos carros que ele vê lá. Ele fala, aqui é lugar de rico, não vou, né? O Fluminense teve um jogador chamado Carlos Alberto que passava pó de arroz no rosto para quando tinha que tirar foto, quando tinha que jogar, para que não vissem que ele era negro, né? Para disfarçar a sua cor. Então vejam em que cenário nós estamos. Os times tinham poucos jogadores negros. A seleção brasileira tinha pouquíssimos jogadores negros. E aí o Mário Filho escreve esse livro, O Negro no Futebol Brasileiro, em que ele faz uma defesa genuína e muito, muito moderna, fazendo uma interpretação do Brasil a partir do futebol. E ele vai dizer o seguinte, porque vocês devem saber, o Brasil perde a Copa de 50
E os 3 jogadores que são culpados na imprensa e pelo público da derrota para o Uruguai são 3 jogadores negros. Barbosa, que era o goleiro, Juvenal, que era o zagueiro, e Bigode, que era o meio-campista. Ambos, os 3 eram negros. E aí o Mário Filho escreve esse livro, mostrando que a imprensa não cobria matérias sobre jogadores negros, que os times não aceitavam jogadores negros, que havia poucos documentos sobre jogadores negros. Então ele faz toda uma tentativa de recomposição histórica da entrada e do desenvolvimento de jogadores negros, enfim, mulatos, miscigenados, né? Todos os afrodescendentes, né? E ele vai falar, tem uma frase que eu acho incrível de Mário Filho, que ele diz o seguinte nesse livro. Ele diz que toda vez que um brasileiro fala mal de Barbosa, Juvenal e Bigode, né, os 3 negros da seleção de 50, ele está falando mal de si mesmo. Por quê? Porque o Brasil é essa seleção que não é uma seleção só de brancos, é uma seleção de negros, de brancos, de mulatos, enfim, de todos, porque nós somos um país miscigenado. E de onde ele está tirando essa interpretação? É um livro bastante sociológico, na verdade. Ele tira exatamente de Casa Grande Senzala, livro de Gilberto Freire. Como eu havia dito, Freire era colega de turma dele, né? Gilberto Freire era colega de turma dele, não, do pai dele. Gilberto Freire era colega de turma do pai e prefaciador do livro, né? Então ele faz uma história dos jogadores negros no futebol, recuperando desde do primeiro que vai aparecer lá na Ponte Preta, em São Paulo, aí depois tem outro no Paulistano, em São Paulo, até ter o primeiro no Rio de Janeiro que aparece no Bangu, depois no Vasco, né? E depois tem no Fluminense, com essa situação do pó de arroz, e ele faz isso no livro dele. E ele mostra, inclusive, ele mostra no livro dele que a antiga CBF, né, nós temos a Confederação Brasileira de Futebol, antigamente chamava Confederação Brasileira de Desportos, porque abrangia os esportes em totalidade. Fez campanhas influenciadas pelo nazismo e pelo fascismo de embranquecimento da seleção e dos times de futebol. E ele mostra isso, né, como que uma entidade como a CBD da época tentou fazer com que a seleção fosse uma seleção só de jogadores brancos, para isso não aparecer, né, nas manchetes mundiais, como se nós não fôssemos um país miscigenado. Então, já se foram aí 30 minutos da nossa live, mas eu acho que com o que eu falei aqui, já dá para que vocês tenham uma dimensão da importância do Mário Filho para o nosso futebol, para o nosso samba e para o nosso jornalismo. O futebol tal como o conhecemos deve-se a Mário Filho, o samba de carnaval tal como o conhecemos deve-se a Mário Filho, e o jornalismo recebe também uma grande influência desse jornalista, desse grande cronista esportivo, né? Nesse texto, Sapo de Arubinha, o que é que nós vemos? Nós vemos exatamente um cronista esportivo que não está com esse olhar da elite. Não é o cronista esportivo que está se preocupando com essas questões de um futebol que ele queria que acabassem. Ele está justamente olhando para as histórias do futebol real, para as histórias do futebol popular, para as histórias do futebol do povo. E vejam que o jogo que ele usa é um jogo de 2 times altamente populares. Populares, vejam, não no sentido de times que tenham grandes torcidas, mas times cuja torcida, cujos torcedores são formados por pessoas mais pobres, mais suburbanas, mais ligadas ao proletariado. Por quê? Todo time no futebol tem uma constituição de torcida a partir da sua origem. A partir do momento que ele se torna um time muito grande, um time muito de massa, isso muda. Mas na sua origem você encontra determinadas linhas constitutivas. E quando nós olhamos para o Vasco da Gama,
e para o Andaraí, nós temos exatamente times suburbanos. O Vasco, um time de São Cristóvão, ali coladinho ao centro da cidade, mas o Andaraí, esse sim, um time claramente do subúrbio. Vasco da Gama, um time que tem uma intrínseca relação com essa questão de dar oportunidade a jogadores negros, e o Andaraí, exatamente por ser um time de uma região mais pobre do Rio de Janeiro, também um time que vai receber esses jogadores, né? Como eram os times da Baixada Fluminense, como eram os outros times do subúrbio, diferentemente do que acontecia no Flamengo e no Fluminense, e ao América também. O América também é um time de certa elite, né? A elite do subúrbio, né? Mas era basicamente assim a coisa até então. Então ele já olha para dois times que têm esse aspecto mais popular. E o tipo de abordagem que ele dá, a escolha do tema, das circunstâncias também, são circunstâncias mais populares. A começar, bom, obviamente, o futebol como tema, né? Em segundo lugar, nós temos essa questão das crenças, das superstições, né? Porque ele vai narrar toda uma situação, o Andaraí chega a campo, tá chovendo pra caramba, tem lá um pobre de um torcedor no meio da chuva, e nada dos jogadores do Vasco aparecerem. E aí o que acontece? Tem umas cenas muito engraçadas, né? A Thelma chama atenção para o Pelé. Eu vou abrir um parêntese aqui no que eu estou falando, Thelma. Veja só, bom você ter falado isso, viu, Thelma? Porque o Mário Filho faz uma defesa muito entusiasmada do Pelé, dizendo que o Pelé, ele não é o primeiro jogador negro, né? Obviamente, vocês sabem disso. Mas o Pelé vai representar o negro que defende as coisas de negro. O que isso significa? Como é que eu vou explicar isso? Por exemplo, nós tínhamos o Carlos Alberto no Fluminense, que era negro, mas que passava pó de arroz. Ou seja, ele estava tentando se embranquecer. Nós temos o Friedenreich. Friedenreich é filho de alemão com negra. Então é um moreno, né? Só que o que ele fazia? Ele passava aquela goma de cabelo para fazer aquele cabelinho de jogador branco, né? Que na época botava aquela goma, né, no cabelinho. Ou seja, para tentar se embranquecer. E assim vai. O Pelé não. O Pelé é o jogador que se torna jogador para satisfazer não apenas a sua vocação, que é a maior de todas, né? Mas também porque viu o pai dele chorando em 1950 na derrota do Brasil, que é um pai negro, uma mãe negra, um avô negro. Então o Pelé, nesse livro do Mário Filho, surge como o grande representante dos negros no futebol, e por isso sua importância vai além do fato de ele ter sido o maior jogador de todos os tempos, né? Então é muito interessante que num país racista como o nosso maior escritor seja negro e o nosso maior jogador também seja negro, né? Então, mas voltando aqui para nossa conversa aqui sobre o texto, então tem umas cenas que são muito engraçadas no texto, né? Por exemplo, não tem ninguém no estádio, chove pra diabo, os jogadores rivais não apareceram, e eles fazem, né, os jogadores do Andaraí fazem aquela volta dando urras, né, saudando a torcida, só que é uma torcida inexistente, né? Então é como se ele estivesse falando dos protocolos sem sentido, porque os jogadores não têm torcida, tá chovendo, cadê os jogadores do Vasco, né? E ali é muito interessante, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui na nossa análise, na nossa interpretação do texto, que eu acho que é o X assim da questão aqui, né? Porque instaura-se, em dada altura no texto, um dilema, né? Porque os jogadores do Vasco não aparecem. Ninguém sabe o que aconteceu até aquele momento. E aí o juiz fala para os jogadores do Andaraí, que inclusive é o Andaraí que tinha o Dondon, lembram-se? É do tempo que Dondon jogava no Andaraí, nossa vida era mais simples de viver, que é um samba do Ney Lopes, fazendo referência a um dos maiores jogadores da história do Andaraí, que era o Dondon. E aí o Dondon tá nesse time, né?
E aí o juiz fala, olha, se vocês pedirem os 15 minutos e o Vasco não chegar, os pontos são de vocês. E aqui se instala o dilema, que é um dilema de todos nós, né? Com outras circunstâncias, com outras roupagens. Como assim, professor? Como é que é isso de um dilema de todos nós? Vejam, eles podem se aproveitar da situação, né? Dentro das regras, inclusive. É o juiz que fala, ó, vocês podem pedir os 15 minutos. Se eu contar eles não chegarem, WO, a vitória de vocês. Porém, o dilema se instala no seguinte momento. Nós nos aproveitamos da oportunidade ou nós respeitamos o nosso adversário? Uma vez que nós sequer sabemos o que aconteceu, né? Então é o desafio da ética. É o dilema da moral. Fazer o certo que nos é custoso. Fazer o certo ou nos aproveitarmos das circunstâncias. E eles optam por fazer o certo. Então, na verdade, eu acho que esse texto tem, no final das contas, uma questão e um ensinamento. Porque dentro de todas essas situações prosaicas, todas essas histórias, né, a questão do sapo, do Arubinha, para mim, na minha leitura, o que é mais importante é que, podendo vencer por WO e ficar com os pontos, decretando a derrota do adversário, eles preferem esperar mesmo sabendo a superioridade do time rival. Ou seja, eles fazem o certo e não se aproveitam das circunstâncias, né? Então, ele inclusive fala, né, o Andaraí não faz questão dos pontos, faz questão da amizade com o Vasco da Gama. Então, o Vasco havia tido aquele desastre, chega atrasado, mas os jogadores chegam lá, sobem ao campo e vem a terrível goleada de 12-0. Ou seja, o fato de eles terem optado pelo certo, pela ética, pela moral, trouxe um prejuízo. Trouxe um prejuízo. Bom, eles não só perderam, como tomaram de 12-0. Como se o cronista nos dissesse, muitas vezes, meus filhos, fazer o certo vai fazer com que você tome esse prejuízo. Mas o mais importante é ter feito o certo, né? Só que o Arubinha é justamente o cidadão que é mais ou menos como nós, né? Nós somos o Arubinha, que é assim, pelo amor de Deus, eu fui lá, esperei esses sacanas, falei para eles, ó, não tem problema ganhar da gente, mas pega leve. E aí os caras vêm aqui, mete 12-0 na gente. Nós somos o Arubinha, que é o quê? É o cidadão que faz o certo, aí toma um prejuízo porque fez o certo e fica puto, né? Porque, pelo amor de Deus, ele inclusive olha para o céu, né? Ele olha para o céu, ele está realmente... Todo mundo já deve ter passado por essa circunstância alguma vez na vida. Todo mundo aqui já deve ter passado por isso, de fazer o certo e se dar mal, entre aspas, por ter feito o certo. E aí é claro que o Arubinha vai se vingar e roga aquela praga que ninguém sabe se de fato ele consolidou, concretizou, enterrando o sapo no estádio do Vasco, né, em São Januário, mas o fato é que houve aqueles 11 anos, né, de desgraça para o Vasco da Gama, que não conseguem ser campeões de nada. Como, né, eram para ser 12 anos de desgraça, mas praga sempre tem um desconto no final, né? Então eu acho que esse dilema ético do texto é muito interessante, né? Bom, e reservando aqui os últimos 20 minutos da nossa live para o texto do Rubem Braga, O Homem no Mar, né? Rubem Braga, como eu já destaquei em outras lives, como eu já destaquei em outras interpretações, o Rubem Braga é exatamente aquele que faz crônicas surgirem do nada, né? É o grande cronista que tem uma capacidade muito peculiar, muito particular, de tirar temas de quem olha
pela janela, de quem vê uma simples cena, né? E a partir dali fazer suas crônicas. O que é muito interessante, porque se você reparar bem, se vocês repararem bem, essa crônica nada mais é do que um homem olhando da sua janela, na sua varanda. Claro que uma vista muito privilegiada, que era a vista da cobertura em que o Rubem Braga, depois de muitos anos, depois de já ter colhido seu sucesso, já ter se transformado numa referência, ele vai morar numa cobertura em Ipanema, e é uma cobertura muito interessante. Depois vocês procurem as fotos dessa cobertura no Google. Ela existe até hoje, preservada pelos herdeiros do Rubem Braga, tal como ele o deixou, quase igual, né? E é uma cobertura que era praticamente uma fazenda, uma selva, né? Porque não pelo seu tamanho, é uma cobertura grande, mas basicamente porque ele encheu de muitas plantas, de muitas árvores, e era uma cobertura assim, é ainda, né? Uma cobertura absolutamente arborizada, em que ele recebia os seus amigos da época, né? Nós estamos falando de um momento, em relação ao Rubem Braga, muito peculiar. Nós já falamos sobre isso aqui na última crônica, na última live. Muito próprio, muito propício, muito enriquecedor da vida cultural carioca. Então é nessa cobertura que ele recebia Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende, Fernando Sabino, Tônia Carreiro, que foi uma vedete lindíssima, famosa, que era foi uma das grandes paixões dele, Vinícius de Moraes, que também teve um caso com a mesma Tônia Carreiro, toda a Leila Diniz, todo esse pessoal que marcou a vida cultural carioca e brasileira e que nos marca até hoje, né? Por uma forma muito, muito particular de olhar para o mundo, uma forma muito poética, uma forma muito dourada de olhar o mundo. Já fizemos a nossa crítica aqui a esse olhar, mas são, sem sombra de dúvida, autores, artistas, enfim, pessoas públicas que tiveram uma grande relevância, né? Então é claro que o Rubem Braga tem um privilégio muito próprio de estar nessa cobertura de frente para o mar, né? Mas se você reparar, é exatamente a circunstância de não ter o que escrever, não ter assunto e de repente, como quem vê algo e tem um insight, criar o seu assunto a partir dali, né? E eu até proponho esse exercício, esse desafio para vocês. Só não me mandem, por favor, porque eu não aguento mais ler nada. Tô atolado, tô até aqui de coisas para fazer. Mas façam esse exercício, né? De tentar olhar de repente, de súbito para algo, para uma cena e escrever sobre isso que vocês estão vendo. Tentem fazer a própria crônica de vocês a lá Rubem Braga, né? O que você vê da sua janela? Ou o que você vê quando você sai da sua casa? Né? Ou o que você pensa o que você vê quando você fecha os olhos, né? Então, é uma crônica que se estabelece a partir da visão de um desconhecido, né? Ele está na sua casa, na sua varanda, e vê esse desconhecido no mar. Aqui nós podemos imaginar que era só um pontinho, né? Uma pequena imagem de homem nadando em meio ao horizonte, né? Cortando o horizonte de uma ponta até outra, que é justamente a parte em que um telhado vermelho impede que o cronista possa ver o final do caminho do homem, né? A Cida coloca, claro, o mar é inspirador, né? Mas o mar inspirador para mau cronista não faz boa crônica. Também temos que ter isso em vista, né? Um mau escritor pode sentar diante do mar de Ipanema durante 10 anos que não vai sair nada, né? Então, sem dúvida que uma bela paisagem é inspiradora, mas paisagem diante de mau escritor não inspira muita coisa, não. Então, há algo muito interessante nas crônicas do Rubem Braga, que é o seguinte: ele sempre estabelece uma espécie de contato com algo, transforma esse algo
que no caso de hoje é o nadador, transforma em algo lírico. E justamente por transformar em algo lírico, justamente por manifestar de maneira lírica, isso para o que ele olha, esse instante, ele projeta no objeto a sua própria subjetividade, né? Então vejam, ele não é o tipo de autor social, né? Ele não é o tipo de autor exatamente narrativo, que vai ficar descrevendo todas as minúcias do como parte dele, em matéria poética, a partir da qual, ou por meio do seu relacionamento entre ele, cronista, ele, poeta, e esse objeto externo, ele faz uma espécie de elo cujo interligamento expressa algo da sua subjetividade, né? Então ele olha ali a grandeza do pequeno ato. E eu ressaltava na live que anteriormente fizemos sobre uma crônica do Rubem Braga, a capacidade metalinguística do Rubem Braga, ou seja, a capacidade de expressar aquilo que é a crônica, aquilo que é o seu ofício de escritor, aquilo que é a sua vida de escritor, o seu ofício, enquanto ele fala poeticamente sobre outra coisa. Muitas das crônicas, muitos textos do Rubem Braga guardam essa intrínseca, essa íntima relação com a própria atividade de escrita. Porque vejam, quando ele diz a grandeza do pequeno ato, nós também podemos pensar que há uma grandeza no pequeno ato de um cronista. E ele manifesta a sua admiração pelaquele nadador, estabelecendo com o nadador, então, um ato de solidariedade, que é um pouco tanto do olhar que o cronista exerce sobre o seu objeto, sobre o seu tema, quanto também é um pouco do olhar que nós, leitores, estabelecemos com o texto, né? A solidariedade que é formada entre o escritor e o leitor, né? Nós podemos ver isso muito bem num trecho que ele fala aqui, o seguinte: ele usa os músculos com uma calma energia. E não é assim também com o escritor? Avança. Certamente não suspeita de que um desconhecido o vê e o admira, porque ele está nadando na praia deserta. Ou seja, o escritor na sua solidão, dentro da sua casa, escrevendo, não sabe, não suspeita que há um admirador. Por quê? Porque escrever é como nadar em praia deserta. Não sei de onde vem essa admiração, mas encontro nesse homem uma nobreza calma, porque o escritor tem mesmo de ter essa nobreza calma, a despeito das suas angústias. Sinto-me solidário com ele. Acompanho o seu esforço solitário, como se ele estivesse cumprindo uma bela missão. Então, nós podemos aqui tranquilamente entender que esse nadador, nadando sozinho no mar de Ipanema, na sua praia deserta, fazendo esse ato fruto de um esforço calmo dos músculos, é um análogo, é uma metáfora para a própria atividade do escritor, né? E a crônica do Rubem Braga é assim. É um instante que se faz e que se desfaz, que emerge e que submerge, exatamente como quem nada, né? É essa mesma a essência da crônica. A própria Marina Colasanti, que conviveu com Rubem Braga, porque era esposa do Milor Fernandes justamente nessa época, ela destaca essa capacidade do instante na crônica do Rubem Braga.
E ela fala, inclusive, que isso tem a ver com a própria personalidade do Rubem Braga, que, diferentemente de um romance, não gostava de se mostrar por longos momentos. Gostava de se mostrar como um nadador, que aparece no mar e que afunda e que reaparece, quase como um golfinho, né? E nós podemos realmente entender que o trabalho do escritor, que o trabalho do cronista, que a essência mesma da crônica é a mesma essência, é o mesmo trabalho do nadador solitário. É apenas a imagem de um homem, e eu não poderia saber sua idade, nem sua cor, nem os traços de sua cara. Estou solidário com ele, e espero que ele esteja comigo. Que ele atinja o telhado vermelho, e então eu poderei sair da varanda tranquilo pensando. Vi um homem sozinho, nadando no mar. Quando o vi, ele já estava nadando. Acompanhei-o com atenção durante todo o tempo e testemunho que ele nadou sempre com firmeza e correção. Esperei que ele atingisse um telhado vermelho e ele o atingiu. Ou seja, ele, cronista, observa o leitor, né? Ele, cronista, ele, cronista, observa o escritor. O escritor é a metáfora... eu estou lendo a mensagem do chat aqui, como eu estou cansado, eu estou me desconcentrando. Ele, observador, está na função de leitor, que observa o nadador, que é então uma metáfora para o escritor. Agora não sou mais responsável por ele. Cumpri o meu dever e ele cumpriu o seu. Admiro. Não consigo saber em que reside para mim a grandeza de sua tarefa. Ele não estava fazendo nenhum gesto a favor de alguém, nem construindo algo de útil, mas certamente fazia uma coisa bela e fazia de um modo puro e viril. Então eu acho que, na opinião do Rubem Braga, a função do cronista é essa mesmo, uma função difícil de nós precisarmos, de nós dizermos com exatidão qual é a sua função no mundo. Por que alguém escreve uma crônica? Para que serve uma crônica? É um pouco sobre isso que ele está se perguntando. E ele diz que não vê aquilo como algo em favor de alguém. E necessariamente talvez não seja algo de útil em sua opinião, mas certamente é uma coisa bela. Como quem diz, talvez eu não saiba para que servem as crônicas, mas sei que são belas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das nossas análises, tanto do Sapo de Arubinha, do Mário Filho, quanto O Homem no Mar, de Rubem Braga. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, da live de hoje. Nos vemos, se Deus permitir, se Deus me der forças, que eu ando precisando. Se Deus me permitir, amanhã teremos a crônica Garbo Novidades, de Carlos Drummond de Andrade, e também Salvo pelo Flamengo, de Paulo Mendes Campos. Então, se tudo der certo, amanhã Garbo Novidades, Carlos Drummond de Andrade, e Salvo pelo Flamengo, de Paulo Mendes Campos. Pessoal, passa rápido, né? Apesar do cansaço, passa muito rápido. É bom falar de literatura, é bom falar de literatura brasileira. Como diz o professor Tomás Juliano, o que o Brasil precisa é de mais Brasil e não de menos Brasil. O que os brasileiros precisam é saberem mais sobre o próprio Brasil, sobre a nossa própria cultura. E eu acredito muito nessa ideia, e é por isso que, apesar de estar cansado, de estar extenuado, como mostram meus olhos, eu estou aqui para dar um pouco mais de Brasil para vocês, para trazer um pouco mais de informação sobre os nossos autores, sobre as nossas autoras, sobre a nossa cultura, para que a gente possa pensar melhor o Brasil, pensarmos melhor a nós próprios e fazermos do nosso país, das nossas vidas, país e vidas melhores. Pessoal, uma ótima noite, fiquem com Deus
Nos vemos amanhã e até lá.